Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu escolhi 1 Tessalonicenses, porque esses versos tão pequenos traz consigo 3 coisas muito bacanas. Ou seja, alegrai-vos sempre. É a primeira coisa que esse texto vai nos falar. A segunda coisa é orai sem cessar. E a terceira diz, em tudo dai graças. Mas como é que podemos orar sempre, regozijar-se ou alegrar-se sempre, orar sem cessar e em tudo dar graças? De que maneira isso é possível? É claro que o mesmo texto vai responder que isso é possível por causa do Senhor e Salvador Jesus Cristo para conosco. O verso 18 vai dizer, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Só há possibilidade de ter alegria sempre, só há possibilidade de orar sem cessar, e só há possibilidade de dar graças em todo o tempo, quando Cristo Jesus está conosco. Sem Cristo Jesus não há como cumprir essas 3 ordenanças, não há possibilidade nenhuma de fazer essas 3 ordens. Paulo, ele instruindo essa igreja, nessa parte final, ele chama o povo a amar, a agir em justiça e fazer a vontade de Deus. Quando alguém te pergunta assim, e muita gente faz essa pergunta para o povo de Deus, como saber a vontade de Deus? E as nossas respostas geralmente é um outro verso, um verso que diz bem assim, tudo que traz paz, você sabe se está debaixo da vontade de Deus ou não. Mas esse texto claramente diz assim, esta é a vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus? Que você esteja alegre, constantemente. Sabe qual é a vontade de Deus? E aí podemos dizer, sem errar, que você ore diuturnamente e que você dê graças em tudo. Então, esses 3 comandos de Deus, alegrai-vos sempre, orai sem cessar e em tudo dai graças, parece algo que não é possível ao ser humano. Talvez se fosse eu escrevendo, não o apóstolo Paulo, eu escreveria assim, alegrai-vos muito, porque alegria é bom, não é bom se alegrar? Então alegrai-vos muito, ore com frequência, e tente agradecer. E aí ficava muito mais fácil obedecer esses mandamentos. Alegrai-se, ter alegria muito, muito, muito é fácil para alguns. Orar com frequência é algo comum para todos nós. E a ideia de tentar agradecer também. Porque quantas vezes nós somos ingratos? Nós temos essa dificuldade. E parece que obedecer esse texto é algo muito difícil, um texto tão pequeno. Porque em circunstâncias difíceis, como se alegrar no Senhor? De que maneira eu posso orar sem cessar?
Então, a primeira ordem é uma ordem relacionada à alegria, que devemos ter alegria sempre, constantemente, dioturnamente, precisamos ter a alegria. Mas será se esse Deus Todo-Poderoso, Ele não sabe que nós temos sentimentos de tristeza, de dissabores, de frustrações, de desilusões? Porque Ele diz na sua santa palavra que devemos regozijar sempre, ou em todo momento, em toda circunstância. Isso não significa que Deus está dizendo assim, negue os seus sentimentos. Se você está com vontade de chorar e está triste por alguma coisa, chore. Chore. Se quebrante. Se você está angustiado, diga a Deus, Senhor, eu estou angustiado. Então, de fato, se o nosso Deus, que é imanente, nos conhece e sabe os nossos sentimentos, e sabe que passamos por todas as situações da vida, então, o que significa este comando? Alegrai-vos sempre. Em primeiro lugar, é muito importante que a igreja do Senhor Jesus Cristo possa entender que Paulo está escrevendo a uma igreja que está sofrendo uma perseguição, sofrendo por causa da fé. Muitas pessoas têm largado as suas casas. A tristeza bate o coração. É muito importante lembrar que Paulo está escrevendo para uma igreja que está sendo perseguida, que está vivendo um momento de tristeza, de dor, alguns deles de luto, de muita perda. Então, o que Paulo está querendo ensinar é o que o Senhor Jesus ensinou em Mateus 5,11. Ele diz, bem-aventurados sois quando as pessoas vos insultarem e vos perseguirem, e dizendo falsamente toda espécie de mal contra vós, por causa de mim. Mas regozijai-vos, porque eles perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O que Paulo está dizendo é, não há diferença. O que você está sofrendo por causa do Evangelho, isso iria acontecer, isso vai acontecer. Tem alegria em meio à luta, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ele está como se fosse tendo a mesma ideia que o apóstolo, não o apóstolo, que Tiago, irmão de Jesus, escreveu em Tiago 1, 2 e 3. Ele diz, considerai toda alegria, meus irmãos, ao passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. O que Paulo está dizendo é o mesmo que ele falou em Romanos 5, 3 e 5. Diz, e não só isso, mas também exultamos em todas as tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, caráter comprovado, e o caráter comprovado, esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Isso foi nos dado. Alegria aqui é uma atitude de esperança. A alegria aqui é uma ideia que o nosso Deus Todo-Poderoso vai mudar toda e qualquer situação das quais nós estamos passando, porque a nossa esperança está em Deus e o nosso contentamento não estão nas coisas, mas no Deus Todo-Poderoso. Senhor, verdadeiro e único, o nosso maior tesouro, a nossa maior conquista, estar em Deus.
Então a igreja perseguida, ela pode ter perdas de toda sorte, mas a sua esperança está em Deus. O contentamento da sua vida está em Deus. Então, se entendemos o que significa esse comando, é a ideia: não perca a esperança de Deus. O que melhor você tem é Deus, e você vai ser perseguido por isso. Mas se entendemos o que é isso, agora, como desenvolver o hábito de nos alegrar sempre? E uma maneira muito bacana é quando eu olho as riquezas que Deus deu em Cristo Jesus à minha vida. Porque quando eu olho o que Deus e as riquezas de Deus através de Cristo em minha vida, isso alegra o meu coração, e não existe nada melhor do que o que Cristo fez por mim. O próprio Paulo, na carta dos Efésios, ele vai dizer que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Quando nós olhamos essa ideia da riqueza, do que Cristo fez por nós, nós olhamos assim e diz: Deus te escolheu. Eu fui selecionado por Deus, e você também foi selecionado por Deus. Antes da fundação do mundo, você nem existia, nem os seus pais, nem os seus avós, nem os seus bisavós, nem os seus tataravós, ninguém existia ainda. Deus te amou antes de criar o mundo. Ou seja, quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo, e um dos pensamentos de Deus era que o mundo que Ele ia criar era para você. Cara, isso é demais. Então, como eu desenvolvo esse hábito? Eu desenvolvo esse hábito olhando as riquezas de Deus. Quando eu olho o seu amor, quando eu olho a sua adoção, porque em Cristo eu sou filho de Deus. Quando eu olho e vejo o quanto Deus é gracioso em Cristo Jesus, o quanto Ele me livrou, o quanto Ele derramou o seu amor, a sua provisão, o seu cuidado, o seu perdão sobre a minha vida, a sua graça. Ele me deu a saber o seu ministério, Ele me deu uma herança, Ele selou com o espírito da promessa. Então, diante dessas verdades, em olhar a riqueza da glória, da graça de Deus em minha vida e na sua vida, nós temos motivos demais para ter alegria, para ser agradecido e para dizer: Deus, muito obrigado pelo seu amor. E por mais que tenhamos perdas e passamos por dificuldades, nada se compara ao que o Senhor fez. Mas uma outra coisa que nós desenvolvemos esse hábito é uma ideia de andar no Espírito. E andar no Espírito é confiar em Deus, é descansar no controle de Deus em toda e em qualquer situação. E nós precisamos desenvolver o hábito de alegrar-se sempre na consciência: eu estou andando segundo Deus deseja. E por mais que o infortúnio venha, ele está vindo porque Deus desejou que eu andasse por esse caminho. Porque Deus está conduzindo a minha história, Deus está dirigindo a minha vida, Deus está agindo com poder e graça. Mas uma outra habilidade que nos faz ter alegria em todo o tempo é cantar. Tem uma canção, entre tantas, mas nós cantamos aqui, que é mais ou menos assim: cantarei teu amor para sempre. Quando nós cantamos,
nós lembramos dos feitos de Deus e da grandeza de Deus, do amor de Deus, vem à nossa memória o que Deus, canções boas e bíblicas, vem à nossa memória o que Deus fez, o que Deus faz, como Ele age, o poder, a graça, a bondade de Deus. Tem um ditado popular que diz assim: quem canta, vocês conhecem muito bem. Agora a Bíblia escreve um cancioneiro como o maior livro que ela tem. Por quê? O maior livro bíblico é um cancioneiro, é os Salmos. Porque o exercício de cantar é algo maravilhoso. Isso alegra o coração. Sabe, nós precisamos louvar. Louvar não canções que nem cristãs são, que estão nas igrejas, mas canções bíblicas, de fato, que vai trazer à memória algo tão grandioso na sua vida ou no seu coração e alegra o seu coração. Então, uma forma de desenvolver esse hábito de alegria e de trazer esperança ao coração triste em meio às lutas, às dores e às dificuldades, é louvar ao Senhor. Você tem feito isso? Você tem lembrado do que Deus já fez na sua vida? Você tem consciência que Deus é que dirige a sua história e você precisa constantemente, diuturnamente andar no Espírito? Mas a segunda ordem é que devemos orar sem cessar. Orar sem cessar, orar todo o momento. E quando eu me lembro da ideia de orar sem cessar, eu me lembro do que o Senhor Jesus falou em Lucas, que um amigo veio à meia-noite e pediu um pão. E Jesus Cristo está falando sobre oração naquele momento. Ou até mesmo, eu lembro do que Jesus diz sobre a viúva que incomoda o juiz injusto. E pela insistência dela, o juiz resolve atendê-la. Quando eu leio essa ideia de orar sem cessar, eu me lembro do incentivo que Jesus deu. Pedi e vai acontecer o quê? Dá-se-vos-á. Que coisa linda. Que coisa magnífica entendermos o que o Senhor, nosso Deus, quer nos dizer, a ideia de orar sem cessar. Isso significa que nós devemos orar todo o momento. Você pode trabalhar, mas você pode orar. E eu lembro de uma história de Neemias, e eu gosto muito de Neemias. Ele vai chegar diante do rei, e ele está triste, mas ele ora, uma oração rápida, sem palavras, só com a mente. Dai-me mercê diante do rei, ó Deus. Só isso. Quantas vezes você fez uma oração dessa em um momento de decisão? Não falou nada, só pensou: Deus, vai na frente, Pai. Muda a situação. Transforma tudo. O que significa isso é que em todo o tempo nós precisamos orar a Deus, bendizer a Deus. É necessário termos tempos de oração. Dobrarmos os nossos joelhos, orarmos ao Senhor, demorar-se em orar, engrandecer, exaltar, pedir, interceder. Mas a ideia de orar sem cessar é: você vai fazer qualquer coisa? Ore a Deus. Nem que seja uma oração rápida. Porque Jesus Cristo fazia orações assim. Seja curado. Uma frase. Seja liberto.
seja conforme a sua fé. Mas ele tinha momentos de oração longas, se retirava para orar. Então, irmãos, orar sem cessar é em todo o tempo que eu faça. Ore ao Senhor. Sabe, toda vez que eu vou aconselhar uma pessoa, eu faço uma oração rápida, eu e Deus, e faço uma oração com a pessoa. E a oração rápida é assim: Deus me usa como instrumento. Parece até reza, é uma meia repetição. Me usa como instrumento nas tuas mãos para abençoar essa pessoa. Nem falo nada, mas estou pensando. Quando a pessoa entra, a gente conversa, a gente ora juntos. Mas eu já orei. Me dá sabedoria. Sabe, irmãos, porque algumas vezes nós temos uns insights do céu em diálogos. É algo do céu, é algo divino. Deus coloca na mente. E a partir daquilo tudo se desenrola muito fácil. Porque Deus purinho, se revelando. Orai sem cessar, então, em todo tempo eu tenho um espírito de oração. Mas a ideia é como devemos desenvolver esse hábito de orar. Se orar é um processo. Se orar declara a minha dependência diante de Deus em toda situação. E orar é uma linguagem de confiança que eu expresso a Deus. Como desenvolver o hábito de orar? Ore em pequenas orações. O tempo todo. Você vai fazer um projeto. É um projetista aqui, né? Vai fazer um projeto. Ore a Deus. Pequenas orações. Orações de segundos. Lembrou no dia de alguém? Faça pequenas orações. Escreva uma oração para a pessoa ou mande um áudio. Uma oração. Lembrei de tu, vou orar por você agora. Uma oração curta. Desenvolve o hábito de orar sem cessar quando você tem práticas desse tipo. Quando você lembra de alguém, você ora. E se todos nós fizéssemos isso, a igreja seria extremamente motivada, incentivada pela ação de Deus, nos usando como instrumento. Porque quantos de nós precisamos de oração? Todos nós. E estamos passando uma luta em um dia e alguém diz: olha, lembrei de você, vou orar por você. Eu amo isso. Eu recebia muitas orações do Nicodemos. E não é porque ele morreu que eu estou dizendo isso, não, que eu vou dizer os vivos. Eu recebo muita oração do seu Galindo. Recebo muita oração da dona Crispina. E eu vou dizer uma coisa: quando chega, é uma bênção de Deus. Mas não sou eu. Não sei se você já recebeu alguma oração de alguém. Ou uma ligação, ou um áudio, eu não sei. Mas nós desenvolvemos o hábito de orar quando eu lembro de alguém. Sabe por que eu lembrei de alguém no dia? Não foi por nada, não foi por acaso. Não foi porque uma história veio com uma pessoa. Sabe por quê? É porque eu preciso orar por esse meu irmão abençoado. Só Deus sabe o que ele está passando naquele momento. Só Deus sabe o que ele está vivendo. Mas Deus que sabe, deseja que você ore. Coisa linda é você entender essa ideia, é você gastar tempo em oração, não só orações curtas, mas tempo orando e buscando a Deus. Você lendo livros sobre oração. É muito bom você ver o que Deus fez no outro. E esse Deus que fez no outro é poderoso para fazer na sua vida. Eu acho muito edificante testemunho. E é bíblico. Salmo 116. Continua nele ainda, sem pregá-lo. É bíblico.
É bíblico e é lindo ouvir o que Deus fez na vida do outro. Ele é poderoso para fazer na minha vida. Ele é poderoso para fazer na sua vida. Ele é poderoso para mudar a sua história. Você precisa desenvolver o hábito de orar, lendo livros, fazendo pequenas orações, ou gastando muito tempo orando por pessoas que vêm à sua mente, vêm ao seu coração. Você precisa orar. E a terceira ordenança é Deus nos ordena que devemos dar graça em tudo. E mais uma vez, para não fugir da retórica, o que isso significa? O que significa dar graças a Deus em todas as coisas, em todas as situações. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 20, ele diz: sempre dando graças por todas as coisas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, irmãos, quando nós agradecemos a Deus em toda situação, nós dizemos assim: Deus, Tu és soberano e és o nosso Salvador. Mesmo nesse momento ruim, o Senhor não perdeu o domínio e nem o poder para salvar. Por isso eu vou Te agradecer. Quando damos graças na situação adversa, nós compreendemos que o nosso Deus é soberano, mas Ele é o Senhor, Ele é Salvador, é Ele que age todo o momento. E algumas vezes Deus nos leva a passarmos por tribulações, não para você ficar com o coração endurecido, não para você ficar triste ou cabisbaixo, mas para que você possa dizer: Senhor, eu confio no Senhor. Eu confio nos Teus desígnios e eu sei que Tu és bom. Apesar dessa dificuldade da qual eu estou passando, eu creio no Senhor, eu creio na Sua bondade e eu me submeto à Tua vontade, confiando na Tua salvação. Sabe, irmãos, isso é eu reconhecer quem eu sou. E aí a situação triste não rouba a alegria do meu coração, porque eu sei que o meu Deus é poderoso, eu sei que o meu Deus está vivo, eu sei que o meu Deus age. Jó, depois que ele aprendeu de Deus, ele diz assim: bem sei, e eu disse isso de manhã, que tudo podes e nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. Ou seja, Deus, em meio a essa situação, eu sei que o Senhor pode salvar. Eu sei que o Senhor não perdeu o controle. Eu sei que tudo está debaixo do Teu agir. E eu preciso viver para a Tua glória. Mas como desenvolver isso? Como desenvolver um hábito de dar graças ao Senhor sempre, não só uma vez no ano, onde trazemos algumas coisas como expressão de gratidão a Deus? Como agradecer constantemente? Eu preciso me aprofundar na bondade de Deus. Eu preciso aprender e estudar cada vez mais o quanto Deus é bom. Eu preciso olhar e ver o quanto Deus age com a Sua bondade na minha vida e na minha história. Gratidão vira um hábito quando a confiança em Deus já é um hábito. Quando eu confio em Deus em qualquer momento, está ruim, eu confio em Deus. Gratidão e confiança andam juntos. E se você não tem confiança em Deus, não tem de maneira nenhuma como expressar gratidão. Então eu olho para a bondade de Deus e eu confio em Deus. Quando eu faço essas coisas, não há possibilidade de meu coração não ser agradecido. Eu sou grato. Nós precisamos ser gratos. John Wesley, antes de ser convertido, ele conversou com um porteiro
da faculdade. E no dia que ele foi conversar com o porteiro, ele identificou que o porteiro só tinha um casaco, porque só ia com o mesmo casaco todos os dias para aquela faculdade. Mas todas as vezes que ele ia conversar com o porteiro, havia muita expressão de gratidão na sua vida, porque ele perguntava tudo bem, ele disse, graças a Deus está tudo muito bom. Ele expressava alegria. E John Wesley perguntou ao porteiro que naquele dia, em uma conversa que ele teve, não tinha se alimentado uma única vez no dia inteiro. Como poderia uma pessoa ser agradecida se não tem comida para comer? Como uma pessoa poderia ser agradecida tendo o único casaco para vestir em meio frio? Como expressar gratidão? Você pode me dizer? E o porteiro disse a ele, eu sou agradecido porque Deus deu a minha vida. E tudo que eu tenho e tudo que eu sou pertence a Ele. Eu sou agradecido porque o meu coração pode amá-lo. E eu tenho o desejo de servi-lo e eu sirvo. Sabe, irmão, John Wesley, isso aconteceu 3 anos de se converter. Ele disse, nunca viu tanta expressão de gratidão no coração como a vida daquele homem. O pai de Davi Charles, em um livro que eu li dele, eu não estou lembrado bem o nome do pai dele, é Vladislau Gomes, pai do Davi Charles. Foi pastor nos rincões do Nordeste do Brasil, nos rincões do Brasil. Aquela região lá do Mato Grosso, lá tem muita, não vou dizer não, roça. Muita fazenda, obrigado. E no meio do pastorado, o Vladislau está vivo até hoje, viu, irmãos? Uma bênção de Deus. É um ícone de aconselhamento bíblico. Chegou um momento do almoço na sua casa, ele reúne os seus filhos ao redor da mesa e não tem comida. E ele pede para todo mundo dar as mãos para orar agradecendo a Deus. Como orar agradecendo pelo que não tem? Sabe? Ele orou agradecendo a Deus, porque Deus sempre supriu eles. Deus sempre esteve com eles. E Deus é Senhor de tudo sobre a vida deles. Naquele dia, em uma fazenda, e eu já vi isso muito, porque já aconteceu na fazenda, o sítio que meu pai tinha, de um boi quebrar uma pata, ou um boi atolar no atoleiro e não ter como tirar. Aí tem de sacrificar. Quando eles acabaram de orar, o fazendeiro ao lado trouxe um pedaço de carne grande de um boi que foi sacrificado. Sabe, irmãos, o fazendeiro teve de sacrificar, não estava planejando aquilo. Isso acontece para quem é dono de fazenda. Nós precisamos agradecer a Deus, porque não é só longe com John Wesley que Deus se manifesta, mostrando que existem pessoas agradecidas. Aqui no Brasil, pessoas próximas, é na sua vida, que são pessoas impactadas pelo poder de Deus, vendo o quanto você dá graças a Deus. Alegrai-vos sempre. Orai sem cessar. E em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Você precisa entender isso.
A vontade de Deus é que você jamais seja um crente murmurador, mas seja alguém com o coração cheio de graças. Por mais que você está vivendo uma dificuldade, Deus tem te dado mais do que você merece. Seja grato, porque Deus tem sido fiel. Seja alegre e ore sempre. Vamos ficar em pé? Deus, em nome de Jesus, diante da tua presença, Deus, que aqui nós nos encontramos, ó Deus. Quantas vezes somos murmuradores, Pai? Quantas vezes somos iracundos? E quantas vezes queremos fazer dos nossos próprios jeitos, ó Deus? Não buscamos a sua direção, não oramos ao Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a termos esperança em qualquer momento da vida. Ajuda-nos, ó Deus, a orarmos e confiarmos no Senhor, no Deus que age, que é soberano e que dirige a nossa história, e tudo coopera para o nosso bem. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos agradecidos, porque temos muito mais do que merecemos. Nós não merecíamos nada, a não ser a condenação, mas o Senhor nos amou e nos deu vida através do seu Filho. Oh Deus, eu não sei o que o teu servo e a tua serva têm vivido e têm passado, mas o Senhor deseja que eles se alegrem no Senhor, que ela se alegre no Senhor. O Senhor deseja que eles os busquem e confiem no Senhor. O Senhor deseja que eles sejam agradecidos e contentes com aquilo que o Senhor deu, porque Tu és o nosso Senhor e Tu és o nosso suficiente Salvador. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém.